Glória a Deus. A palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O 14 fala assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta segunda morte, meus amados, é aquela qual o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo nos alertar do inferno, que para muitos não acredita, mas vai ter esse inferno. Também ele está falando que aqui no livro da vida, aquele que não foi achado escrito, a sua parte, a sua alma, a sua eternidade será no lago de fogo e enxofre, aonde há pranto, ranger, sofrimento de dente. Porque aonde Jesus está divertindo, o nome daquele a quem não foi achado é lançado lá. Você foi registrado, no cartório. Se você for no cartório errado, o escrivão ali não vai achar os seus dados, não vai achar o seu registro. Só vai achar no cartório que seus pais lhe registrou. A mesma coisa é você que não entregou a vida a Jesus ainda. É você que não buscou arrependimento em Jesus ainda. Se você persistir em ficar sem buscar o arrependimento em Deus, ficar praticando as coisas que não agradam a Deus, você não vai entrar no reino de Deus, que é visto como uma cidade santa, a esposa do Cordeiro. Não vai adentrar lá. Para entrar lá tem que lavar suas vestiduras no sangue de Cristo, buscar a santidade e o arrependimento. Porque aqui mesmo no capítulo 21, aleluias, o versículo 8 diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os que mente e os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde, enxofre, que é a segunda morte. Essa segunda morte é um afastamento definitivo da alma do ser humano de Deus. É aqueles que vivem praticando essas coisas. Em outrora eu era um idólatra. No passado eu vivia na idolatria, tinha várias imagens que o padre, meu amigo, mandava eu comprar para adorar. Ali eu acendia a vela, me prostrava, fazendo uma abominação, uma aberração, que Deus não se agrada. Porque Deus enviou o Filho para a gente o adorar em espírito e verdade. Deus não precisa de nada feito à imagem dele, ou supostamente por mão de homem, para a gente adorar. Eu comprava, porque nem isso ele me dava, ele era um mentiroso. Como os demais que ensinam isso, porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 115, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, torne-se iguais o que o adora. Jesus é a luz do mundo. E eu me prostrava diante dessas imagens, um idólatra terrível, brigava com qualquer pessoa, acender velas para ela, eu gastando dinheiro acendendo vela. Aquele guia estava em trevas. Jesus é a luz do mundo. Por isso que ele veio, me chamou, pregaram para mim, e eu, pela graça de Deus, fui alcançado pelo Espírito Santo, e hoje sou um pregador do Evangelho para salvar a tua alma, advertir, porque quem avisa que é o teu bem. Quando as placas de trânsito avisam, olha, não passe de 50 aqui, curva acentuada à direita, cuidado da ferrovia à frente, acende os farol, está te alertando para tu não ter um acidente. Jesus veio e morreu para que eu e você não fosse parar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Hoje eu estou te avisando em nome de Jesus, busque o arrependimento, afaste dessas coisas que eu li aqui, abominações, idolatria, feitiçaria, mentira, prostituição, fornicação, bebedice, homossexualismo, ladrões, tudo ficarão de fora do reino de Deus. Não vai adentrar, vai tudo para o largo de fogo, enxofre, que é a segunda morte. O próprio Jesus está divertindo. Então nós temos que ensinar o Evangelho, temos que ensinar o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Tu quer dar a vida eterna? É só por Jesus Cristo. Não tem outro meio. E eu ali acendia aquelas velas, ficava pedindo, não alcançava nada, porque eles não podem responder. O único que responde é Deus. Ele criou os céus e a terra para que eu e você alcançássemos a vida eterna. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não podemos se curvar diante dessas imagens, porque ele é um Deus zeloso. Ele diz lá na palavra do Êxodo 20 e diante: eu sou um Deus zeloso, ciumento, eu castigo os pais nos filhos até a quarta geração, vice-versa, daqueles que me aborrecem, adorando as suas imagens, os seus ídolos, feitos por mão de homens. Veja bem, se eu continuar fazendo isso, o meu nome não vai estar lá escrito no livro da vida. Tá entendendo? Então eu fazia isso, eu adorava as imagens, brigava, fazia outras coisas na feitiçaria, achando que estava servindo a Deus.
mas Jesus com sua potente mão me resgatou, me libertou, não só disso, da bebedice e muitas outras coisas. Hoje quem quiser julgar, apontar, que aponte. Eu tenho minha alma, minha consciência limpa para com Deus, que eu fui lavado e remido do sangue de Jesus e sei que tem um juízo nos esperando. E muito em breve, todos, rico, pobre, negro, branco, de todas as espécies, com saúde ou sem saúde, com os bens ou sem bens, João viu aqui, vão ser todos julgados, porque não tem outro meio de salvação para a humanidade, a não ser por Jesus Cristo, como está lá escrito em Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 4:12, porque em nenhum outro há salvação, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus enviou para salvar o mundo, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a condenação também é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e não quiseram Jesus. Então, quem vai praticando essas coisas que eu li para vocês aqui é quem não quer Jesus. Essa é a realidade. Quem quer Jesus, vem para Jesus, abandona essas coisas, né? E hoje eu te aviso isso aí como servo de Deus, para que a tua alma naquele grande dia não pereça na segunda morte, que é o largo de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre, aonde a planta e ranger de dentro, Jesus falou, que a segunda morte é o afastamento daqueles daquelas que não quer Jesus aqui. Então, olha, é muito sério isso. Se o teu nome não for achado escrito no livro da vida, a tua parte será no largo de fogo e enxofre. E como eu faço para o meu nome falar? Arrependa os teus pecados. Confessa Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua vida, da tua alma. Olha, quando você vai buscar uma segunda via do registro, se você for no cartório errado, o escrivão não vai arrumar. Ele não consegue, você pode dar os dados que for. Ele não consegue, você pode ir em vários cartórios. Mas quando você vai no cartório certo, onde seu pai te registrou, e dá o seu nome, os seus dados, ele puxa na hora a segunda via. Se você aqui não tem Jesus, está adorando imagem. Se você aqui não tem Jesus, está bebendo, se prostituindo, está mentindo, lá em cima você não vai alcançar, não. Tá? Jesus está preparando, né, moradas para eu e você. Está lá, só depende de você. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Quando você o confessa e o recebe, ele lá em cima também confessa você diante dos anjos e diante de Deus. E eu finalizo aqui em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27. E então entrará nela, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Volto a dizer, há muitos que se dizem cristãos, mas não é, porque não tem o segundo mandamento de amar o próximo e estender as mãos. Por isso que muitas outras religiões por aí afora dizem que vão ser salvos pelas obras, e eles ajudam muita gente, mas ignora obedecer a Cristo, não vão ser salvos também, porque a palavra é quem diz, não é eu. Então há muitos cristãos ruins, perversos, não estende a mão ao seu próximo, só quer tomar o que a pessoa tem, quer amar Deus sobre todas as coisas, mas não ama o próximo, porque se amar Deus não ama o próximo, né? Nem sempre há pessoas que vai querer andar com a gente, vai te julgar, vai te apontar, mas quando você dobra os seus joelhos, sabe que tua alma é conectada com Deus, está em paz, aí não tem nada que te julgue. Deixe para com Deus, veja as obras desses e dessas, se condiz com a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.